Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que recebemos para estar presente neste primeiro evento. Dizer que também, enquanto sociedade civil, temos a visão de que ajudar, nomeadamente a vossa missão, é também o nosso dever e, como tal, enquanto marca, estaremos sempre disponíveis para ajudar dentro das dificuldades que se vão levantando a ultrapassar as dificuldades. Não vou esconder que estamos todos praticamente no mesmo barco, porque também ao nível das marcas temos um pouco mais, enfim, talvez de informação neste momento, mas experiência, estamos todos praticamente no mesmo nível. E, portanto, como primeiro evento, tentei um pouco colocar-me do vosso lado e tentar perceber em que medida é que podíamos, com a experiência que temos, ajudar a dar aqui algumas pistas e algumas sugestões relativamente a esta temática. Dizer que, enquanto marca, a BMW, e digamos aquilo que vos vou mostrar, tem a ver com um trabalho que é feito e revisto anualmente 2 vezes entre a BMW em Munique e o Corpo de Bombeiros de Munique, ou seja, há uma estreita ligação com o Corpo de Bombeiros nesta cidade, que faz com que, não só ao nível dos projetos, como ao nível dos ensaios e os chamados crash tests, os ensaios de colisão, são, digamos, levantado determinado conjunto de elementos que são integrados ao nível do projeto das viaturas e, neste particular, relativamente à questão dos elétricos, já foi um documento que teve origem em 2015, foi revisto em 2017 e, digamos, é o que está neste momento em vigor, mas que, como digo, retrata aqui as sugestões de um conjunto de pessoas como todos vós, que dão inputs muito importantes ao nível do desenvolvimento do produto automóvel. Digamos, o que resultou desse trabalho foram linhas de orientação em termos de salvamentos e estas informações que foram sugeridas enviar ou de transmitir para as equipas de intervenção, como digo, com base nessa partilha, nessa parceria que os bombeiros têm com a BMW. Quais são as principais metas de desenvolvimento da marca? Como sabem, já aqui se falou, temos 2 grandes componentes, a segurança ativa e a segurança passiva. Segurança ativa, no fundo, não é mais do que, digamos, introduzir nos carros toda a tecnologia que se conhece no sentido de prevenir ou reduzir o número de acidentes. E, portanto, todos os sistemas eletrónicos, a maior parte deles desenvolvidos aqui por fabricantes alemães, desde a questão do ABS, do controle de travagem, do controle de potência, do controle de estabilidade, controle binário, direções ativas. Portanto, há sempre um conjunto de desenvolvimentos tecnológicos para tentar que a segurança ativa esteja, digamos, no mais alto nível possível. Depois, quando a coisa corre mal, aparece a segurança passiva e aí a necessidade de reduzir as consequências dos acidentes. E, neste particular, temos não só os passageiros dos carros, como também terceiros, nomeadamente peões, porque cada vez mais os carros também estão preparados, até determinada velocidade, para reduzir, digamos, as lesões dos atropelamentos esses que em Portugal têm estado a aumentar de frequência e de intensidade. Portanto, na questão da segurança passiva, aparece então aqui facilitar também os salvamentos e é nesse particular que o desenvolvimento dos protótipos digamos, está a ser levado em linha de conta a forma de, num caso de um acidente, ser mais facilitada a operação de resgate e, portanto, eles disponibilizam informação ao nível de sistemas de retenção e aplicações do equipamento de salvamento. Como primeira prioridade, e sempre presente, já hoje aqui se falou, se é importante salvar a vida dos sinistrados, é importante que quem o faça não se esteja a acrescentar, digamos, um perigo adicional para si próprio. E, portanto, isto, enquanto eu tenho a certeza que isso é, digamos, aquilo que norteia toda a vossa atividade, mas também nunca é demais reforçar isto. Como eu dizia, a linha de orientação dos salvamentos foi, digamos, a tal colaboração que continua a ser uma fonte de informação preciosa para a marca enquanto desenvolvimento de produtos. A questão do acesso mais rápido e seguro aos sinistrados,
a questão da introdução desses ensinamentos ao nível do desenvolvimento de novos produtos. Não sei se é do vosso conhecimento, mas praticamente aquilo que vos vou transmitir está aberto à consulta pública através deste site. O endereço, entretanto, mudou e, portanto, neste momento é o endereço do site onde qualquer pessoa, qualquer corporação poderá aceder e talvez não se consiga ver porque isto foi apenas um print de ecrã para facilitar. No caso do grupo BMW, para as 4 marcas, no fundo, das 3 marcas que nós representamos, uma vez que nós não temos a Rolls-Royce, temos aqui organizado por marca e dentro de cada marca a tipologia do veículo, ou seja, para monovolumes, para cabrios, para cupês, para berlinas, dentro de cada marca, as chamadas fichas de técnicas de salvamento. Eu penso, nós já fizemos essa sugestão, junto de algumas companhias de seguros. Tenho visto, e eu próprio uso isso no meu carro, andar por trás da pala de sol com a ficha, digamos, do carro, onde é que estão cada aparelho de comando, seja ele de ABS, seja ele de alta tensão, seja combustível, airbags, digamos, amortecedores a gás e tudo mais, tudo aquilo que pode eventualmente representar algum risco para vós, cada vez que precisam de fazer uma intervenção enquanto resgate. Portanto, como eu disse, e há aí também uma particularidade, é que também nós já temos motociclos elétricos e, portanto, temos uma scooter, e vai agora brevemente aparecer uma nova versão, scooter essa que também trabalha com questões de alta tensão. Enfim, no caso, é apenas uma curiosidade, mas também já existem fichas de salvamento para esse tipo de veículo. Portanto, uma das recomendações que eu penso que também fará parte da vossa atividade é sugerido que a coordenação do resgate seja feita em conjunto com a equipa técnica e médica, porque é verdade que há uma preocupação maior em acudir, digamos, e em socorrer as pessoas, os sinistrados, mas neste particular, e nunca é demais, continuo a dizer, e continuamos todos a dizer, ressalvar que como é, digamos, um perigo que não está à vista, é importante não subestimar essa questão e, da vossa parte, haver, digamos, essa preocupação extra com a vossa própria proteção. Também não sei se é do conhecimento de todos, mas desde aproximadamente 2013, meados de 2013, todas as viaturas do grupo BMW passaram a ter um cartão SIM que não tem nenhuma relação com o cliente, é um cartão SIM que é colocado pela marca, que serve para ajudar, digamos, a tipificar determinados tipos de acidentes em relação à gravidade dessa ocorrência. Ou seja, em viaturas BMW e Mini, e vão ver agora também já temos uma novidade relativamente aos motociclos, todos os carros a partir dessa geração têm o chamado sistema de chamada de emergência e ele tem aqui a indicação de ativado porque o cliente pode decidir por sua alta recriação que não pretende ter esse serviço ativo, mas ele vem ativado de fábrica e depois há um conjunto de contratos online que se podem, digamos, complementar em relação a esse serviço que lhe dá um conjunto de vantagens. Não sei se já toda a gente já devem ter verificado, no caso da BMW e da Mini, passou a existir aqui no plafonnier um botão com o SOS, botão esse que tem que ser aberto para ter acesso ao interruptor propriamente dito no seu interior e, como digo, agora passou a ser opcional a partir dos motociclos acima de 750 cm3. É natural que, com o tempo, este opcional tenda a ser generalizado, porque também nas motas este chamado e-call, em inglês, no fundo, para esta chamada de emergência, passou a estar disponível. Significa que, por exemplo, falando só aqui deste particular dos motociclos, se houver uma queda, digamos, assim que a moto se imobiliza, cai uma chamada neste punho, isto tem um micro, tem um alto-falante, e alguém do serviço de emergência da BMW vai tentar perceber se a pessoa está consciente, se não está consciente, se consegue ou não consegue interagir e transmitir quais são os eventuais danos físicos que possa ter. No caso de a pessoa não comunicar para aquela coordenada, porque este no fundo tem georreferenciação, tem GPS, para aquela coordenada são enviados todos os meios de socorros que estejam, digamos, previstos. Porquê? Porque também este aparelho
transmite a energia do choque, a direção do choque, e, portanto, há um algoritmo que corre na central de emergência que faz com que haja, digamos, uma ideia aproximada do tipo de problemas que este acidente pode ter causado, para depois dotar os meios de socorro que façam sentido, nomeadamente viaturas médicas, por aí fora. Portanto, como eu dizia, na solução dos carros, este sinal pode ser ativado manualmente e digamos manualmente porquê? Porque há a visão desta marca que eu, enquanto proprietário desta marca, passo na estrada ou vou numa IP ou numa autoestrada e apercebo-me que há um acidente envolvendo um carro da marca noutro sentido e posso acionar isto, porque a partir daí tenho as coordenadas de georreferenciação, dou a indicação que acabou de haver um acidente com um carro perto e, portanto, todo o mecanismo de socorro se despoleta-se muito mais rapidamente. Portanto, como eu dizia, em termos de acionamento manual, entra uma chamada no centro de chamadas BMW que trata e informa o local do salvamento, se for o caso. E depois, existe, complementarmente a isto, em determinados acidentes de maior gravidade, também, uma vez mais, porque o carro emite através desse cartão GSM qual foi a energia do choque, a direção e tudo mais, para tentar determinar se estamos efetivamente numa condição de acidente agravado, nomeadamente cobertura de airbags. A partir daí, cai também uma chamada do centro de chamadas dentro do carro e tenta estabelecer a comunicação com os ocupantes. E nesse momento, quando saiu a notificação dessa chamada, o carro também diz quantas pessoas vão dentro do carro em função do número de cintos de segurança colocados e, portanto, percebe qual é a quantidade de meios de socorro que são necessários deslocar para o local. A partir daí, avalia-se o que é necessário e age-se em conformidade. No caso de não haver feedback dessa chamada, porque as pessoas simplesmente estão inanimadas ou, digamos, não há essa interação, então são deslocados os meios para o local com toda a abrangência possível. Nunca deixo de referir aqui um caso caricato, que isto já gerou uma reclamação em Portugal, porque alguém, enfim, distraiu-se com a quantidade de álcool que ingeriu, bateu com o carro, entra a chamada de emergência, a pessoa silenciou-se, não abriu a boca, não disse rigorosamente nada, claro. Bombeiros, viatura médica e polícia. A polícia, quando chegou e percebeu o estado em que a pessoa estava, socorreu mesmo no balão e foi multado. Portanto, não há bela sem senão, mas é assim que o sistema está preparado para funcionar. No caso do cliente optar pela desativação do sistema, e isto é uma decisão, como digo, da exclusiva responsabilidade dele, então passa apenas a estar a chamada manual disponível, chamada essa que é encaminhada para o 112. Isto que disse é um sistema que é completamente independente do telemóvel do utilizador, portanto, é um investimento que a marca fez em feedback do ponto de vista da utilização e consequências em termos de acidente, e, portanto, digamos, um desenvolvimento do próprio fabricante. Em termos de comportamento dos sistemas de retenção e segurança após um acidente, e eu, entretanto, fiz aqui algumas reflexões, que espero que possam ser úteis para um eventual segundo encontro nosso, em que eu já tenha mais algum feedback do tipo de necessidades, ou que nós possamos ter mais algum feedback do tipo de necessidades, ou de ajudas que possam necessitar, e podermos desenvolver um pouco mais irmos à procura dessas respostas. Mas, como eu digo, num carro que está imobilizado, normalmente os sistemas de retenção não são ativados no caso de haver um abalroamento. Isto era verdade até aparecer a geração dos elétricos e dos híbridos. Porquê? Porque neste momento, eu não sei se algum dos presentes já sentiu isso, um carro estar parado e quando se lá chega, houve um conjunto de mecanismos de segurança passiva que foram ativados. O que é que acontece? Há exceções em relação a esta situação de o sistema de retenção poder ser ativado em caso de imobilização. Temos aqui alguns deles, no caso do incêndio, e, portanto, o que serve de agente
de agente de expansão, no fundo de iniciação da expansão do gerador de gás para que o airbag abra, funciona à volta das temperaturas de 200 graus, portanto é normal que um carro, por outra razão qualquer, que tenha tido um acidente, ao chegar a uma determinada temperatura, possa haver o disparo, e haverá com certeza o disparo dos airbags. Entretanto, se houve aqui um esforço em relação aos módulos de airbags, seja por qualquer ação mecânica, necessariamente isso vai acontecer. Um curto-circuito que possa ser, nomeadamente na ficha que faz a ligação à almofada de airbag, basta que ache aí o salto de um arco e isso é o suficiente para poder provocar a abertura. E, entretanto, isto é que é, como digo, a novidade dos elétricos, um carro imobilizado que é abalroado por outro carro pode fazer com que os sistemas de retenção sejam ativados. Porquê? Porque o carro está estacionado, mas a alta tensão pode estar a funcionar. Basta que o cliente tenha pretendido climatizar o carro a uma determinada hora para sair já com uma determinada temperatura de conforto e, chegando a essa hora, o carro percebe qual é a temperatura exterior e qual é a temperatura desejada e vai avançar com a parte da climatização e, para isso, vai necessitar de consumir alta tensão. Portanto, não é líquido que o carro estando parado, a alta tensão não possa estar a funcionar, daí esse alerta ser importante. Assim como se eu estiver numa estação de carga, a mesma coisa. Tanto pode estar a ser aquecido ou arrefecido consoante a altura do ano, usando, digamos, o meio estacionário de carga para fazer essa climatização sem estar, digamos, a gastar a bateria para que a pessoa a uma determinada hora saia com o carro e, digamos, consiga com isso aumentar a autonomia do uso da bateria. Portanto, neste momento, o conceito da marca relativamente à alta tensão é este, ou seja, o sistema de alta tensão está completamente isolado, inclusive é estanque à água, portanto, estamos a falar em que mesmo nós, oficinas, cada vez que precisamos fazer uma intervenção em alguma célula de alguma destas baterias, todo o sistema de vedação tem que ser integralmente substituído para garantirmos, e há, digamos, ferramentas próprias para se testar a estanquicidade dessa bateria antes de ser remontada na viatura. Também a bateria de alta tensão é cortada automaticamente desde que haja um disparo de airbag. Há pouco falou-se sobre isso. É evidente que as coisas estão pensadas e os crash tests demonstram que as coisas, que digamos, este propósito existe, mas é óbvio que digamos, onde existe equipamento e tecnologia, pode haver uma falha e manda à prudência que haja, de facto, da vossa parte, uma abordagem cautelosa relativamente ao carro para garantir, e já vamos ver isso um pouco mais à frente, se efetivamente o carro tem ou não tem a alta tensão cortada para que possam proceder à operação de socorro sem risco adicional. A monitorização também dos cabos de alta tensão são outros critérios de segurança, bem como processos de segurança automática. O que é que se pretende aqui dizer é que está estabelecido um conjunto de procedimentos automáticos, tecnologicamente já testados, para, digamos, a alta tensão ser desativada cada vez que temos um acidente de maior gravidade. Pronto, é isto que está aqui dito em baixo. Neste momento, os resultados dos crash testes ultrapassam, digamos, as exigências até legais ao nível do projeto das viaturas novas. Portanto, a alta tensão no veículo, no fundo, o que é que isto significa? Significa que a rede de bordo de alta voltagem funciona à volta dos 650, 700, já há marcas que já vão nos 800 volts e, portanto, a tendência será, eventualmente, podermos vir a assistir no futuro próximo até ao crescimento destas tensões. Portanto, todas elas são perigosas para a saúde e, portanto, todos os cuidados que temos estado a falar fazem todo o sentido. Isto para dizer que, apesar de nós, neste momento, enquanto marca, estarmos com maior visibilidade e maior notoriedade ao nível dos elétricos e dos híbridos, neste caso estamos a falar aqui de um veículo que começou por ser um 100% híbrido, mais antigo, se a memória não me falha, de 2009, 2010, em que já existia uma solução híbrida, não plug-in, ou seja, não carregar à ficha, ele próprio, portanto, que como existem outras soluções de outros construtores, através do motor de explosão e do casamento com o motor elétrico, faz a gestão da bateria sem haver, digamos, ligação ao exterior. Mas isso é só em termos históricos. Portanto, as partes constitutivas de um veículo híbrido, no fundo, têm estas 5 grandes áreas. O sistema eletrónico das máquinas elétricas, porque tem que haver uma parte inteligente para fazer a gestão da máquina elétrica. O compressor
de refrigeração, no fundo, o vulgo ar-condicionado, tem que ser comandado também para alta tensão. Porquê? Porque ele, como eu disse, parado, a viatura parada precisa de ter recursos em termos de climatização. A caixa de velocidades ativa com motores, digamos, incluídos na própria caixa, que produzem ou energia para locomoção ou geração de alta tensão para carregamento das baterias, os cabos e depois a bateria propriamente dita enquanto o grande armazenador de energia. No fundo, aqui em termos de esquema, não sei se consegue ver, mas são, seja desta maneira, seja de outra, em função da tipologia da viatura, mas são sempre estes os principais órgãos que estão, em termos de alta tensão, a ser alimentados. Temos a parte de controle da máquina elétrica, a parte da caixa de velocidades, depois aqui à frente temos o compressor de ar-condicionado e temos também o gerador de calor para fazer o balanceamento da climatização, bateria normalmente atrás por questões de distribuição de peso, e depois a respectiva cabelagem, como se falou até agora, maioritariamente não, passada toda ao nível da plataforma. Portanto, como é que eu posso identificar se trata ou não de um veículo de alta tensão? No fundo, estes são os sinais mais ou menos exteriores e alguns interiores daquilo que, enquanto bombeiro, eu terei que olhar para o carro com algum cuidado para digamos, desconfiar de que, de facto, estou cada vez mais, e para o ano vai haver uma ofensiva também de produto em relação a isto, e os próximos 2 anos vão trazer muitas novidades em relação a soluções híbridas e 100% elétricas, e, portanto, isto, como se chama dizer, veio para ficar. A marca adotou o símbolo logo com as hélices, que até agora eram branco e preto, no caso dos híbridos e elétricos, a terem as manchas em azul, portanto, é o primeiro sinal de reconhecimento que se trata de um carro com esta tecnologia. Necessariamente, digamos, as zonas de carregamento é outra. As siglas ES, no fundo, que foram criadas para identificar as viaturas híbridas, porque, no fundo, estamos a falar de viaturas exatamente iguais aos carros convencionais, normalmente até com siglas, com números, porque, como sabem, a BMW distingue as viaturas por séries e, portanto, com séries equivalentes, mas depois é esta letra que faz a diferença. Ou então, no pilar C, na zona traseira, lateral, a indicação e-drive. Este símbolo vão provavelmente deixar de o ver porque a marca BMW i não se impôs, enfim, não teve o sucesso que se pensava e, portanto, o produto híbrido e elétrico fica debaixo do mesmo logotipo que é conhecido. E depois temos aqui a tal cor de laranja que já se falou, e vai-se continuar com certeza hoje a falar mais vezes, que é no fundo o grande alerta para vós relativamente ao facto de estarmos aqui então a tratar de tecnologia de alta tensão. E depois a respectiva sinalética também, em todos os componentes que tiverem esta nomenclatura, são claramente avisos para saberem do que se trata. Já vamos falar mais à frente, porque no fundo estas fichas de maior dimensão têm, dependendo da deformação do carro, podemos ou não ter acesso aos interruptores que permitem cortar a alta tensão e termos a certeza que podemos atuar no carro em segurança. Portanto, dependendo da deformação e do acidente que o carro tenha sofrido, temos normalmente à frente e atrás 2 soluções desse tipo. E por isso, se uma não estiver disponível, à partida a outra deverá estar, e é isso que eu tento aqui também trazer para familiarizar-vos com a tecnologia das nossas viaturas. Pronto, aqui, mesmo esta ficha, vamos ver mais à frente, tem um conjunto de mecanismos aqui de controlo para que não se possa desligar isto de qualquer forma. Como sabem, a alta tensão a seguir tem riscos a nível de salto elétrico, de descarga elétrica e, portanto, há uma sequência para desativar isto, mas isto é o garante, se eu conseguir cumprir essa sequência, que desligado isto, a alta tensão está desligada. Ora, portanto, depois coloquei algumas questões que me parecem, até das perguntas que estavam há pouco a existir, podem vir um pouco ao encontro daquilo que serão as primeiras dúvidas que possam surgir relativamente a este tema. Ou seja, depois de um acidente que tenha ou não um perigo de choque elétrico ao tocar na viatura, por norma, esse risco não existe por aquilo que já disse, mas é obviamente que não estamos livres de que, em função da tipologia do acidente, poder acontecer uma situação de tensão, de alta tensão, ainda estar ligada após acidente. Portanto, como eu disse, o sistema
Quais são os mecanismos de proteção que, neste caso, a BMW recorreu? Temos sistemas de alta tensão que estão encapsulados, ou seja, com determinadas proteções adicionais para ser mais resistente a esse tipo de problema. O sistema também está isolado da carroceria a nível elétrico, ou seja, são dois sistemas estanques e que, digamos, só têm pontos de contacto em determinadas zonas, portanto, eles estão isolados entre si. Em caso de acidentes graves, como eu disse, a alta tensão é desativada na maioria também dos veículos. Isto não é só uma questão da BMW, outros construtores seguem-se também com esta metodologia. Sempre que surgir uma dúvida, a alta tensão deve ser desativada manualmente desde que possível. Ou seja, é isto que vamos ver mais à frente, a possibilidade que os senhores têm de chegar ao carro e então, mesmo que tenha havido a abertura do saco e haja, digamos, à partida o carro tenha comportado como é suposto comportar-se, se houver alguma dúvida da vossa parte, então é preferível que o façam manualmente e então tenham, digamos, uma segurança adicional de que não vão ser surpreendidos com nenhuma situação complicada. Depois de um acidente, se é possível ou não identificar num veículo se a alta tensão está desativada, a indicação direta da ausência de alta tensão após um acidente não é possível devido à grande diversidade de acidentes possíveis, ou seja, isto não é um dado garantido logo à cabeça. E, uma vez mais, em caso de dúvida, fazer-se a desativação manual. Conseguem ler? Isto é capaz de estar um pouco pequeno. Também já se falou sobre isto. Um veículo híbrido que esteja estacionado, sofre um acidente, representa algum perigo. Também já foi dito isso aqui. O facto de ter equipamentos independentes que possam estar ligados à alta tensão não afasta a possibilidade de esse carro, apesar de estar estacionado, ter a alta tensão ativa quando lá chegam para chamados por esse dito acidente. Não haver disparo de airbag em veículos de alta tensão que sofram um acidente enquanto estão estacionados. Se de facto não houver abertura de sacos, não foi através desse dispositivo que a alta tensão foi desativada, certo? Portanto, não há disparo de airbags em carros que estão estacionados e, como tal, não havendo um disparo de airbag, a alta tensão também não foi desativada. Portanto, aí conto logo que ela está ligada. Portanto, uma vez mais, em casos de acidentes graves, a alta tensão deve ser desativada manualmente. Isto é válido tanto para carros que estão à carga como estão estacionados sem estarem ligados a nenhum posto de carga. Existe alguma forma das equipas de intervenção desativarem manualmente? Já se falou que sim. Sim, os carros têm essas formas de serem desativadas. Esse mecanismo de desativação deve ser usado pelas equipas de resgate e desencarceramento e, no fundo, não é mais do que desligar terminais que estão a ser alimentados a 12 volts. Significa que a linha de comando para eu desativar a alta tensão trabalha a 12 volts e, portanto, não tenho risco nenhum para poder lá chegar, desligar e vão ver mais à frente, inclusive ter algum mecanismo de proteção extra para que um colega vosso, inadvertidamente, não possa rearmar o circuito enquanto estão a fazer uma determinada intervenção. Portanto, isso também está aqui dito aqui um pouco mais à frente. Atenção que eu, ao desligar no interruptor, como há pouco também se falava, eu, ao desligar o interruptor de 12 volts para cancelar a alta tensão, não descarrega a bateria de alta tensão. A bateria de alta tensão não é, segundo a informação que está disponível neste momento ao nosso nível, não é possível ser descarregada, tal como alguém, se a memória não falha, sugeriu há pouco, que era, antes de fazer a intervenção, garantir que eu conseguia descarregar a bateria de alta tensão. Não é possível, a informação que temos junto da marca é que isso não é possível e, portanto, a única coisa que eu garanto aqui é que eu desativo a alta tensão, mas a alta tensão fica lá na bateria conservada. Portanto, é isso que está dito aqui nessa alerta. Eu fui convidado pelo João Caetano. Depois, se esta apresentação, se alguém tiver interesse em ficar, é com todo o gosto que partilhamos. Os perigos que advêm de cabos de alta tensão danificados na sequência de um acidente, quando for evidente que os airbags não dispararam. Ou seja, tenho um acidente, tenho cabos descarnados, cor de laranja, à vista, o que é que se passa? Portanto, cabos ou componentes de alta tensão danificados. Eu tentei jogar aqui com as cores para, digamos, dar aqui cenários mais complicados ou mais pacíficos de abordagem às viaturas, mas no fundo o que está aqui dito é isso. Cabos ou componentes de alta tensão que estejam danificados representam, por princípio, logo perigo elétrico. Portanto, há que não subestimar isso. E, como tal, não podem existir contacto com cabos ou componentes de alta tensão.
Também já foi dito, a cor dos cabos de alta tensão é laranja e é transversal a todas as marcas. E temos aqui alguns exemplos. Ali fora nós trouxemos 3 viaturas, 2 híbridas e um 100% elétrico, não só para constatarem, os que tiverem curiosidade, podemos abrir as partes que estão, digamos, esteticamente acondicionadas para se verificar tudo isto, mas também quem tiver curiosidade em experimentar as viaturas, temos cá colegas da área comercial que também cá estão e que dedicaram este tempo a estar convosco e estão disponíveis para fazer ensaios de viaturas, se assim o entenderem. Portanto, os carros vieram para isso mesmo, para se, digamos, para tomarem contacto com as viaturas e, em caso de necessidade, poderem perceber o que é que podem em concreto fazer, porque uma coisa é a explicação teórica, outra coisa é vermos as situações em concreto. Portanto, aqui neste caso estou a falar de um i3, na tampa da mala, vai-se ver aqui mais à frente, abrindo a tampa da mala, porque isto não é fácil, porque também foi complicado o processo para que um cliente não sinta curiosidade em andar a mexer onde não deve, mas toda esta tampa aqui desta zona é parafusada, levantando os parafusos desta tampa, ficamos com a máquina elétrica e as respectivas alimentações de alta tensão. Cá estão as tais fichas, cá está este interruptor que no fundo é um ligador que faz, digamos, a primeira informação que vai ser desativada a alta tensão. A partir daí temos aqui uma ficha que desloca-se na horizontal e esta ficha sobe na vertical e é desligada a alta tensão da viatura. Portanto, esta era a pergunta que eu penso que há pouco se fazia. É possível descarregar uma bateria de alta tensão após o acidente? Não, é impraticável essa descarga ser feita no local do acidente. De que forma correta, qual é a forma correta de lidar no caso do acidente com uma bateria de alta tensão? Com uma bateria danificada. Peço desculpa. Não é possível, não é permitido tocar numa bateria de alta tensão que esteja danificada. O estado da bateria deve ser observado. Isto é a tal questão de chegarem ao carro e antes do que quer que seja, olhar e perceber se há ali algum sinal que convida a haver alguma prudência na abordagem à situação. E aqui dou como exemplo a questão de formação de fumo ou de ramos mesmo de líquidos. Também já vamos ver aí à frente e como é que se devem conter essas situações e se há ou não há perigosidade com isso. E por isso, nestes casos em que há baterias de alta tensão danificadas consequência do acidente, é recomendável solicitar a intervenção de pessoal eletrotécnico especializado em sistemas de alta tensão para que se possa avaliar o perigo elétrico real e determinar qual é o procedimento a adotar. Portanto, nesse particular, ou tem formação específica na área, ou então é claramente recomendável saber o que fazer nestes casos. Portanto, se houver algum acidente em que, devido à violência do embate, a bateria simplesmente saia do carro, ou seja, é arrancada da viatura, qual é a forma correta de lidar com isto? Isto é uma situação que, por exemplo, para a marca é altissimamente improvável que aconteça tal a integração que a bateria de alta tensão foi feita, essa dita integração com o chassi. No caso do i3 é toda a plataforma de baixo, em que os módulos são aparafusados à própria estrutura, digamos, ao chassi da bateria propriamente dita, e a bateria faz parte integrante da estrutura de resistência da viatura. Nos híbridos, no fundo, até também por questões de distribuição de peso, ela é colocada de forma mais ou menos próxima do sítio em que costuma estar o depósito de combustível e, por isso, isto é um quadro pouco provável que possa vir a acontecer, nada é impossível, e por isso aqui está. Portanto, neste caso, se houver esse arrancar da bateria a consequência do acidente, então pode haver o perigo a nível químico, mecânico ou térmico de haver consequências para, digamos, a bateria de alta tensão. Nesse caso, como aqui está dito em letras grandes, não é permitido tocar na bateria, não se deve tocar na bateria de alta tensão, porque o risco é de facto elevado. Uma vez mais, recomenda-se a consulta de alguém especializado na área em alta tensão, para que em conjunto possam perceber exatamente o que é que podem ou não podem fazer, ou quais são os riscos da questão. Se houver derrame de eletrólito da bateria, regra geral, os eletrólitos são irritantes, inflamáveis e potencialmente cáusticos, saberão isto melhor do que nós. É imprescindível evitar o contacto com a pele e a inalação de vapores. A recomendação que a BMW faz é que devem ser utilizados agentes aglutinantes convencionais para confinar a situação, mas pronto, tudo se passa como se de um derrame de químico se tratasse. Os riscos inerentes à emissão de gases de uma bateria de alta tensão, pronto, os gases sabemos que são irritantes, inflamáveis e potencialmente cáusticos, por isso não devem ser inalados e o processo de salvamento deve ser cancelado
e os passos seguintes a tomar que devem emanar da entidade coordenadora do Corpo de Bombeiros. No caso de haver um incêndio, é possível que uma bateria de alta tensão exploda, que é outra das dúvidas que as pessoas têm. Por norma, está excluída a explosão de uma bateria de alta tensão, até por outra razão, é que estas baterias têm a tal tecnologia de segurança, tecnologia é essa que dispõe de válvulas que monitorizam a subida de temperatura e pressão e que, por causa disso, vão abrir em determinados pontos para evitar concentrações em atmosferas explosivas. E, portanto, não se espera que se criem condições para haver uma atmosfera de tal maneira rica que possa dar origem a uma explosão. No caso de um veículo elétrico ou híbrido, se incendiar-se, pode partir do princípio que o fumo de combustão é tóxico, é verdade, tal como acontece nos casos dos veículos convencionais, porque estes carros, quando ardem, também é gerado fumo, causado muitas vezes por materiais como casos de plásticos, têxteis e por aí fora. E, portanto, a este nível, tudo se comporta como se de um carro convencional se tratasse. Se existe o risco da bateria de alta tensão poder se incendiar no momento posterior ao acidente, existe. Tal como acontece nos carros convencionais, não é de excluir o risco de um incêndio retardado. Portanto, há que também contar com isso, especialmente no caso das baterias de alta tensão que estão danificadas. Um incêndio com uma bateria de alta tensão pode ser apagado e utilizado, ou pode ser utilizado produto de extinção. Sim, a água é o produto de extinção preferível, segundo a BMW, uma vez que também tem o efeito de refrigeração sobre a bateria de alta tensão. Deve ser usada água em quantidade portanto, ou então também bastante refrigerado a questão da bateria de alta tensão. Portanto, a esse nível não há qualquer, segundo a BMW, limitação no uso de agente extintor, usando a água como agente extintor. O que é que acontece se um cabo de carga da estação de carga pública for cortado no ato de vandalismo, que é outras das dúvidas que de vez em quando aparecem, e o que acontece é que normalmente a infraestrutura de carga dos postos de carga públicos tem essa situação salvaguardada e à partida deverá pôr essa estação desativada. E, portanto, o que se pedem estas entidades é que sejam avisadas de imediato que houve uma ação dessas, portanto, se confrontarem ou se tomarem conhecimento de alguma situação dessas, darem conhecimento à entidade que está por detrás. Como sabem, isto agora vai, a partir de novembro, sofrer um forte incremento em termos dos postos de carga rápidos, porque passa a haver um conjunto de players no mercado de empresas a comercializar essa energia e, portanto, começa a haver seguramente mais postos e postos devidamente mantidos, coisa que não acontecia até agora. Carros híbridos ou elétricos que se encontram dentro de água, se existem riscos específicos. O modo de salvamento, segundo a BMW, é equivalente aos carros convencionais. E esta situação também se aplica a viaturas que tenham o chassi ou a carroceria em fibra de carbono, como é o caso do i3, que ali está fora, e mesmo nos híbridos começa a haver, em termos de marca, por uma questão de peso, que é uma forma de ganhar peso, haver compostos entre fibra de carbono, alumínios e outros materiais para, digamos, todo o monobloco do carro ficar com peso menor e, como tal, haver menor consumo de energia para a deslocação. Portanto, a este nível, é a informação que dispomos por parte do fabricante. Se um veículo destes cair à água, se há algum perigo de contaminação de águas, no caso de cair numa zona de proteção de água potável, como é, por exemplo, o caso na barragem, e, por norma, não existe nenhum perigo adicional comparado com os veículos convencionais relativamente a esta situação no que diz respeito à água potável. O que é que se deve ter atenção quando é necessário remover de uma zona de perigo, por exemplo, um carro que parou numa zona de autoestrada e quando é preciso tirar, digamos, a viatura do sítio em que está, sendo elétrico? Por norma, é sempre permitido remover a viatura da zona de perigo, mas sublinha-se aqui a questão de ser a velocidade de passo. E isto compreende-se porque eu tenho um carro que é simultaneamente gerador e consumidor de alta tensão. Se eu fizer isto a uma velocidade maior, eu necessariamente estou a produzir corrente de alta tensão. E, portanto, o que se diz é que é possível remover o carro, mas lentamente, tirando dessa zona de risco, para não sermos nós próprios a gerar alta tensão com essa deslocação, porque estou, no fundo, a acabar com essa deslocação, a produzir energia. Perdão. A que é que se deve prestar atenção ao carregar um carro elétrico para um reboque após um acidente grave?
São aqui estas sugestões que a marca avança. Ou seja, o sistema de alta tensão deve ser desativado, a tal situação manual que vamos ver mais à frente, antes de colocar no pronto-socorro. O carro deve ser carregado na plataforma, não pode ser nem com um eixo, digamos, levantar só um eixo, deve ser carregado completo. Ao entregar a viatura em representantes oficiais, dizerem, por favor, o que é que fizeram ao carro para não nos criarem um problema a nós quando o recebemos, ou seja, percebemos exatamente quem fez o quê, para percebermos em que estado é que o carro nos vai chegar às mãos para trabalharmos no assunto. Ao levantar o guincho, ao levantar o carro, se usar um guincho com cabos, é fundamental porque toda a zona de baixo tem uma série de ligações relativas à alta tensão e é fundamental que se garanta que com essa remoção não se está a provocar um problema que pudesse até não existir no momento. Relativamente à circulação em túneis, quando se faz transporte de viaturas elétricas ou híbridas, os carros estão neste momento preparados e não exigem não violam nenhum regulamento relativamente à preparação ADR. Como sabem, é a questão que regulamenta isto relativamente à circulação de viaturas em túneis. Portanto, a nível de reboque, não há problema nenhum da viatura ser transportada através de um túnel. Isto já fala. 5 minutos. Então vamos ter que andar mais rápido. A história de onde é que eu devo parquear o carro? Num local aberto, ventilado e suficientemente longe de outros eventuais objetos que possam ser inflamáveis por causa daquela situação do incêndio retardado que pode acontecer com a bateria de alta tensão. E depois, isto foi, digamos, a parte inicial. Eu tenho aqui mais alguns slides para vos dizer, ao nível do produto que hoje está a ser comercializado, o que é que se passa relativamente, neste caso, a um dos veículos, que é o i3, que está aí fora. E, portanto, o que é considerado pelo fabricante um acidente grave? Deformações na caixa de bateria superiores a 5 mm. Porquê? Porque a caixa, como disse, está feita de maneira a ser inviolável. Se houver um acidente em que provoca aqui deformações na caixa, cuidado, isso é uma situação para ter em linha de conta e com extremo cuidado. O carro estar parcialmente ou completamente submerso e estar total ou parcialmente também incendiado. Isto são as situações que devem levantar alertas para se perceber o que fazer. A história de bloquear o sistema de alta tensão. Agora falando, neste caso do i3, à frente no capô, por baixo do capô, existem, digamos, um pequeno alojamento para transporte de objetos e depois, do lado direito, existe uma ficha. Isto era a versão inicial, o carro neste momento sofreu um facelift, um restart, são só inglesismos, sofreu uma alteração de ano modelo e esta ficha agora existe na cor verde, mas de qualquer maneira está cá a ficha e este é o interruptor que vai servir para desligar a alta tensão. Está aqui a sequência, o que é que eu devo fazer? Devo afastar isto no fundo funciona como interruptor e ao afastar abro aqui esta cavidade e é isto que é sugerido pela marca, inclusive instalar aqui um cadeado e guardar a chave porque eu garanto que mais ninguém vai inadvertidamente reativar o carro. Ou seja, portanto, eu estou a atuar ao nível dos 12 volts para depois interromper a questão da alta tensão. Como é que eu confirmo que o carro tem alta tensão desligada? De uma maneira simples. No painel de instrumentos tem que aparecer uma mensagem aqui em baixo, isto está escrito em alemão, mas que no fundo é isto, se chama de alta tensão desligado. Os nacionais têm isto traduzido em português. Portanto, a partir do momento, eu quando ligo a ignição, tenho que esperar que me apareça este sinal. Aparecendo este sinal, a alta tensão está cortada. Como eu dizia em relação ao i3, neste caso é o exemplo que aqui temos, no caso de a frente estar deformada e eu não ter acesso àquele interruptor, o que é que eu posso? Posso vir à parte de trás e cá está a tal caixa que tem aqui estes parafusos todos. Uma vez soltos estes parafusos eu tenho acesso à máquina elétrica. Neste caso, em concreto, é diferente do carro que ali está fora, porque ainda tinha aqui uma unidade autónoma, um chamado sensor de autonomia, não era mais do que um motor de explosão para provocar o carregamento da bateria. A partir do ano que vem, isto deixa de ser comercializado, porque a bateria já tem, digamos, capacidade para não precisar a viatura de andar com mais este peso, e este peso é sempre inimigo da autonomia. E cá estamos, chegamos aqui à parte de trás. Cá estão as tais fichas que falávamos há pouco, cá está o interruptor, o primeiro, digamos, seccionador que eu devo tirar para permitir que então esta ficha se desloque na horizontal
e consiga levantá-la. Para ter a certeza absoluta, não há como ter, isto é outro material para nós obrigatório, que são luvas que são resistentes até 1000 volts e elas têm uma data de validade e têm que ser substituídas ao fim de algum tempo, e com o multímetro perceber se eu tenho ou não tenho queda de tensão ali e como efetivamente tenho, digamos, o sistema completamente desligado. A nível do i8 é tudo equivalente, e do i8 estamos a falar de um carro, não sendo 100% elétrico, é um carro híbrido e é de facto uma solução equivalente. Também temos debaixo do capô a tal ficha, ou seja, neste caso ela já aparece na cor atual, atualmente ela passou de laranja para esta cor esverdeada, e à semelhança eu afasto esta patilha e tenho acesso a poder colocar aqui então um tal dito cadeado e nesta altura confirmar no painel de instrumentos que a alta tensão está desligada e devo, se quiser, e devo fazer isso, desligar o bordo negativo aqui da bateria de 12 volts e tenho a certeza absoluta que o sistema está morto. Portanto, se o carro estiver deformado à frente e não me permita chegar a este seccionador, então, através da tampa da traseira, eu posso chegar aqui na parte lateral e, abrindo aqui esta tampa, chego a um fio que tem aqui a indicação, que provavelmente alguns de vocês já conhecem, para indicação para a equipa de socorro. Cortando este fio, que aqui está com esta marca, eu também inibo a questão da alta tensão. Okay? E isto, no caso da BMW, em todas as situações híbridas, existe sempre esta alternativa ao plano B, no caso de não termos acesso ao tal interruptor de que já falámos. Já falámos então aqui de híbridos e como é que a gente reconhece os híbridos. Ainda havia aqui mais alguns elementos adicionais, mas no fundo basicamente aquilo que já falámos. Para imobilizar o carro, porque chegam ao carro, a pessoa está inanimada, não tem a certeza que o carro esteja imobilizado. Isto é o normal de um carro de caixa automática. Parque, posição P de parque, estacionamento com travão elétrico, desde que haja energia, como é lógico. E depois, a partir daí, se o carro estiver ainda, digamos, ligado em termos de ignição, aqui o interruptor de start-stop, portanto, desliga o carro. E no caso do 5 e dos 3, ou seja, as versões berlinas, que ainda não temos as versões carrinhas, o plano B do interruptor está aqui na mala sob o lado direito, tenho que afastar aqui esta forra e tenho acesso ao interruptor e faço exatamente a mesma operação. Portanto, na questão da BMW e da Mini, tudo se passa desta forma. Tenho aqui também no 5, se no caso da traseira não ter acesso, uma vez mais, o tal dito fio com a tal sinalética, e é aqui que deve ser feito o corte e com isso garantir que a alta tensão está desligada. Tenho aqui só uma visão da marca. Eu não sei se temos som. Não temos som. Pronto, isto é a visão que a marca tem em termos dos veículos elétricos, motas incluídas, e do que é que se pretende, ou digamos, da visão em termos de mobilidade. Provavelmente, e é isto que, enfim, é uma especulação, a condução autónoma vai trazer maior segurança rodoviária porque deixa de haver aqui o fator humano tão presente. É evidente que vamos ter uma altura em que vamos conviver com as várias tecnologias, mas no fundo era isto que este vídeo tenta mostrar. O que é que se pensa em termos de mobilidade futura, ser muito mais controlada e muito menos dependendo do fator humano, do erro humano. Isto não demora assim tanto tempo. Já há protótipos a circular, a testar estas tecnologias. É evidente que isto são montras tecnológicas, mas isto é a visão que a marca tem para os próximos 100 anos. Como diz o presidente do grupo, os próximos 10 anos vão ser bem mais animados que os últimos 100 em termos de tecnologia automóvel. Pronto, e não temos som, e só vos queria mostrar por último aquilo que se avizinha. O elétrico veio para ficar e já, para quem gosta de competição, já a começar, se a memória não me falha, em dezembro, a BMW vai estar diretamente envolvida na Fórmula E, que tem sido o grande balão de ensaio, o grande laboratório para desenvolvimento de tecnologias nos 100% elétricos. Até agora, com limitações em termos de autonomia, que obrigava a que as corridas fossem feitas com 2 viaturas, este vai ser, espera-se, o primeiro ano em que uma carga única vai dar para fazer uma corrida completa. Portanto, já houve aqui um salto significativo e, de facto, em termos de performance, para quem gosta destas coisas, está aqui mais um verdadeiro balão de ensaio.
Pronto, resta-me também, à semelhança dos meus antecessores, desejar-vos umas boas festas e que não tenham muito trabalho nos próximos tempos, porque bem merece.